Finanças públicas. De que se trata? Na aula de hoje, vamos responder essa pergunta: de que se trata essas finanças públicas? E sabemos que finanças públicas discute e trata do gasto público, do gasto do governo e suas formas de financiamento. O gasto do governo, ele pode ser financiado de três formas. A primeira delas, e mais importante, é com a carga tributária, ou seja, com os tributos que a gente vê na nossa sociedade. Seja o tributo na forma direta ou seja o tributo na forma indireta. Essa primeira forma de tributação, efetivamente, é a mais utilizada e que dá a base para sustentar o gasto público. A segunda forma de financiamento do setor público é a emissão de um título público, isto é, a criação de uma dívida que o governo se compromete em pagá-la no futuro. E a terceira forma de financiamento do gasto público, que envolve finanças públicas, seria a emissão monetária, ou seja, o Banco Central emite moeda para financiar o gasto público. Teoricamente, nós teríamos essas três formas de financiar as finanças do governo, ou seja, financiar suas despesas, os seus gastos. E esses gastos, eles podem estar representados na demanda agregada. A demanda agregada na economia é formada por 5 grandes variáveis: o consumo das famílias, o investimento das empresas públicas e privadas, o gasto do governo, as exportações de bens e serviços e as importações de bens e serviços. Essas variáveis que formam a demanda agregada. Então, o gasto do governo, o G que vocês acabaram de ver na demanda agregada, ele faz parte da produção total, do PIB. Por exemplo, a título de ilustração, o Brasil, em 1980, tinha um gasto do governo em torno de 9% do PIB, ou seja, da sua demanda agregada. A partir da Constituição de 1988, que modificou as questões de finanças públicas, o gasto do governo aumentou para em torno de 20% do PIB, que é o valor aproximadamente atual desse gasto do governo, de acordo com toda a riqueza